Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos, a palavra do Senhor. Nós vamos aprender juntos o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Vamos fazer uma oração e agradecimento ao Senhor. Pai Santo e Eterno, aqui nós estamos na Tua presença, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para ministrar a nós a Tua palavra, a Tua vontade. Senhor, nós somos sedentos dos Teus ensinos. Alimenta nossa alma, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição deste domingo, de 21 de junho de 2020, lição 12, tem o título de A Conduta do Crente em Relação à Família. Nós temos estudado todo esse trimestre sobre a Igreja Eleita e quão precioso é a família na Igreja do Senhor. Nós vamos ver aqui que o relacionamento familiar, ele foi projetado por Deus, para que através da família o Senhor glorificasse o seu nome. Então essa é uma grande responsabilidade. A família tem esse objetivo de glorificar o nome do Senhor. O texto áureo diz assim: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios 5, versículo 31. A verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Há uma marca irredutível, há uma marca distinta de todos os seguidores de Jesus. Essa marca, Jesus disse lá em João capítulo 13, versículo 35, é o amor. Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então agora nós vamos falar da família, nós vamos falar do marido, a esposa, o pai, a mãe ali, os pais e os filhos. E para que tudo isso seja harmonioso, é necessário o amor, a marca distinta dos discípulos de Jesus. E este amor é um amor abnegado, é um amor sacrificial, um amor que visa o bem do próximo. E falando agora no nosso lar, quem é o nosso próximo? O meu próximo é o meu esposo, é os meus filhos, O nosso próximo é o nosso cônjuge e os nossos filhos. E ali este amor ao que Jesus refere-se, ele promove o bem-estar do outro. Ele evita ferir os sentimentos do outro, ele cuida do outro, ele se nega em prol do outro. Então, este amor ele deve estar enraizado em todos os corações, porque dessa forma é possível desfrutar da preciosidade que é a família, que o Senhor estabeleceu. As características, então, de cada membro da família devem ser submissão, humildade, mansidão, paciência, tolerância. Amém? E aí nós vamos falar muito sobre a submissão. Esse princípio da submissão, ele é um dever dentro das relações familiares de todos, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, e nós vamos entender como. Porque se submeter aos outros, de acordo com a palavra do Senhor, não é se impor, na verdade, deveria ser uma característica já geral de todo o povo de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então essa submissão nós aprendemos com o Senhor Jesus. Sendo assim, a felicidade do lar ela vai depender muito das relações corretas entre o marido e a esposa, os pais e os filhos, E isso aí vai resultar em amor, em lealdade e em disciplina. E Paulo ele faz uma comparação muito profunda, a união do marido e a mulher,
ele faz a comparação à união espiritual que existe no propósito de Deus e Cristo, né? Deus é o cabeça de Cristo e Cristo a cabeça do homem. Cristo, o cabeça, e o seu corpo, a igreja. Um lado e o outro devem cumprir a sua missão, fazer cada um a sua parte. Em Cristo há uma perfeita igualdade aqui, irmãos, falando já, iniciando aí sobre o homem e a mulher. Em Cristo Jesus há uma perfeita igualdade entre homem e mulher. Somos todos herdeiros da graça de Deus, né? Agora, há uma igualdade, mas também há uma ordem, porque tudo que o Senhor faz tem ordem, não é verdade? Então tem uma ordem, e nessa ordem envolve a subordinação no tocante à autoridade no lar. O ensino bíblico, ele tem a sua base nos princípios divinos. Então, nós não vamos falar sobre o que é secular, o que é humano. Nós estamos entrando aqui no que é o ensino de Deus para a família, né? Nós vamos falar sobre o que o Senhor nos ensina. A Bíblia, então, é o nosso manual, por excelência. E se esses princípios santos do Senhor, eles forem obedecidos, nós desfrutaremos das ricas promessas do Senhor. E aí nós vamos ver aqui na leitura diária, durante a semana, né? A leitura diária na segunda-feira, por exemplo, Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. São muitas as promessas, nós podemos ver também no Salmo 128, né, com as promessas do Senhor para aquele homem que teme a Deus, né, o homem da casa, o sacerdote do lar e tantos outros lugares na palavra de Deus. Terça-feira, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E não pode ser diferente disso, tá, amados? O marido é a cabeça do lar. Se for diferente disso, está contrariando a palavra de Deus. O marido deve amar a esposa de forma incondicional, um amor altruísta, um amor que não espera nada em troca. Na quinta-feira, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o cristão não está sujeito a nenhum tipo de escravidão. Deus deseja já na sexta-feira que os filhos confiem na sabedoria de seus pais, e nós temos em Provérbios vastos conselhos, né? Também em outras partes na palavra de Deus. E no sábado fala aqui sobre as promessas asseguradas para aqueles filhos que obedecem e honram seus pais. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, dos versículos 21 ao 33 e capítulo 6, versículo 1 ao 4. No versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a única forma de haver essa sujeição que o Senhor nos ensina. Se estamos no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então fala aqui primeiramente às mulheres. Da mesma forma que nós queremos agradar ao Senhor, como queremos fazer para o Senhor, e sejamos sujeitas aos nossos maridos. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós não estamos falando de um amor romântico, né? Não é um sentimento, é uma entrega, sem esperar nada em troca. E aqui o Senhor continua aqui dizendo na sua palavra, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha que responsabilidade, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A esposa é o seu próximo, né? Ama-se a si mesmo, que novamente nós vemos o mandamento do Senhor. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Jesus Cristo deixou o Pai para vir aqui a este mundo, para remir sua esposa. Na verdade, aqui na terra, ele se entregou por ela, né? E eternamente no céu, ele estará com ela em união. Versículo 32, desculpa. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É isso aí. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Já nos versículos 1 ao 4 do capítulo 6, falando aos filhos, né, e aos pais, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, diante de Deus isso é considerado justiça, a obediência dos filhos aos pais, né? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então o Senhor, ele ensina a todos, não é verdade? Ao esposo, à esposa, ao filho, ao pai. E aí na introdução diz assim, já na segunda frase diz: no modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. E nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Amém? E aí vamos falar no primeiro tópico, a conduta do crente como marido. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. O que Jesus Cristo quer? Ele quer o bem-estar da sua igreja, ele quer o melhor para a sua igreja, né? Então esse modelo que Jesus Cristo deixou aqui para o marido seguir é um modelo fundado no amor, no respeito mútuo, né? E aí nós vemos lá em Mateus 20, versículo 26, sobre liderança, o que Jesus nos ensina. Ele diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Então, no reino de Deus, liderar não é ser o maior, é ser servo. Amém? Ser servo é que é ser grande. Aleluia. Então, no tópico 1 diz: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Amém? Então, essa tarefa Deus deu ao marido. Toda família necessita de um dirigente, de uma liderança. E Deus, o Senhor Deus, atribuiu ao marido essa responsabilidade de ser o cabeça do lar. Né? Ele é o cabeça da esposa, é o cabeça do lar. Agora, como liderar? Como ele vai ser esse chefe? Né? Como Cristo ou é com a igreja. Ele vai exercer isso com amor, ele vai exercer com mansidão, com consideração pela esposa, por toda a família, né? Ele vai trazer ali proteção, a esposa sempre vai estar se sentindo segura, ele é o conselheiro ali com ela vai se sentir também que ele tem aquele cuidado pelo bem-estar dela. Honra, compreensão, lealdade e fidelidade, assim como Cristo é com a igreja. Grande responsabilidade, né, meus irmãos? Número 2 diz: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor.
E a palavra do Senhor diz assim: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Amém? O amor é a expressão máxima desse relacionamento, marido-esposa. A autoridade do marido dentro do lar não é senhor e escravo. O marido deve amar a esposa com um amor desprendido. Amém? Então, é um amor protetor. Também a palavra do Senhor fala que o marido deve agir dessa forma para santificar a esposa, para preservar a esposa e não permitir que coisas estranhas venham envolvê-la, né? Um cuidado extremo. E aí diz aqui no número 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para si mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. É uma responsabilidade muito grande. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem, né, em público, e eu diria que até principalmente no particular, não é verdade? Porque muitas das vezes as pessoas transmitem algo fora quando está em público, mas dentro do ambiente que é onde o Senhor está, que é o nosso lar, que deve ser um ambiente sagrado, muitas das vezes não é dessa forma. Então, essa demonstração deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. E muito importante, amados, nós vivemos numa época, tempos muito difíceis, não é verdade? Mas nós podemos desfrutar. A esposa, ela pode desfrutar deste amor do seu esposo. Se ele é um homem temente a Deus, ele vai buscar ser este marido. Amém? Que ama a esposa como Cristo ama a igreja. No subsídio didático aqui, eu gostaria só de ler uma parte que diz assim, Efésios 5:25 diz: marido, ame a sua esposa. Se esta frase tivesse sido escrita por um autor clássico, ele certamente teria escolhido uma palavra para amor entre 3 possibilidades. Eral expressava uma paixão sexual e é apropriado que o marido cristão tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Phileo e ostérgio são termos frequentemente usados para expressar afeição familiar. E é apropriado que o marido sinta uma afeição cordial por sua esposa. No entanto, Paulo decide usar agapao, um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com um significado cristão único por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapao expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isso que agapao implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Quão profundo é isso, meus irmãos? Quão profundos são esses ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, para todos os maridos? Porque nós vamos entrar agora numa outra parte, quando vai falar da conduta da crente como esposa, e nós vamos ver que se este é o marido, se ele é este homem temente a Deus que ama a esposa como Cristo ama a igreja, a submissão da esposa, estar sob a missão, uma missão do marido, é natural e é prazerosa, e é algo que ela deseja fazer voluntariamente. Então, terminando aqui o tópico 1, Cristo é a cabeça de todo varão, lembrando disso, né? Então, o marido não pode agir sem o temor a Deus, sem que antes se procure entender qual é a vontade do Senhor em nada em seu lar, amém? A conduta da crente como esposa, e eu vou só pontuar uma situação que aconteceu hoje pela manhã, enquanto eu estava revisando o estudo para trazer, né, para os irmãos. Um dos meus filhos tinha acordado mais cedo e eles já sabem das tarefas, e uma das tarefas era
decorar os versículos bíblicos dele para hoje. E ele acordou, nem esperava ele acordar cedo, mas ele acordou e ele não sabia o que eu estava fazendo, ele não sabia que estudo que era, ele sabia que eu estava estudando a palavra, mas ele não sabia que estudo que era, até porque eu não estudo ali na frente deles. Mas nesse momento de revisão eu estava na sala e ele chegou para mim sem saber do que se tratava o estudo e ele disse assim: mamãe, eu posso falar os meus versículos hoje? Aí eu parei e falei: sim, pode falar. E ele disse assim, o primeiro versículo, Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Naquele momento ali eu fiquei tão contente porque era o momento que eu estava estudando exatamente essa palavra, né? Como o Senhor faz, o Espírito Santo, ele o tempo todo está nos confirmando o que é que ele quer falar com o seu povo, amém? Então a conduta da crente como esposa. E aí nós vemos o ensinamento na palavra de Deus da mulher sábia, a mulher idônea, essa mulher cristã, a mulher que entende a vontade do Senhor, que busca a vontade do Senhor. Ela é idônea, ela é adjuntora, mulher pacífica, mulher amiga, companheira, uma esposa ajuizada, prudente, humilde, ao contrário da tola. A tola é a mulher que envergonha o esposo, que é alvoroçadeira, louca, mexeriqueira, sem juízo. Isso é o que a palavra do Senhor diz. E aí nós vamos aqui agora, de acordo, né, com o que a revista segue aqui, a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Então, no caso, na igreja de Cristo aqui, é a prudente, é a mulher prudente, né? Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Nós vimos que a tarefa do homem estar ali liderando é a tarefa dada por Deus no seu dever para com o marido, a esposa, é o quê? O amor, o respeito, né? E aí Deus vê o que o mundo vê de uma forma, quando nós usamos a palavra submissão. Mas Deus vê a submissão da mulher ao marido como parte integrante da obediência desta mulher para com o Senhor. Porque o Senhor diz, né, que é para ser feito como fazendo ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então ali o Senhor vê a obediência da mulher para com ele, quando ela sujeita-se ao marido. Vamos ler aqui. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. E no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Amém? Então, o marido, como Cristo, ama a igreja, e a esposa sujeita ao esposo, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nesta conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Ou seja, a posição da mulher, a esposa, serva do Senhor Jesus, é uma posição elevadíssima. Amém? O mundo ele sempre vai trazer de outra forma, mas isso é o que nós aprendemos dos conselhos e ensinamentos do próprio Deus. Amém? Essa posição é uma posição elevada, porque ela se sujeita ao marido em obediência ao Senhor como ao Senhor. Essa sujeição não é escravidão. Essa sujeição, ela tem o objetivo de submeter-se voluntariamente. A Bíblia coloca a mulher não em superioridade ao homem na liderança para que não haja ali uma crise. Mas essa sujeição é espontânea, né? Ela é baseada no amor dela por ele e vice-versa.
Essa sujeição é feita no Senhor, que a dignifica e valoriza essa mulher diante do marido, valoriza essa mulher diante dos filhos e valoriza essa mulher diante da sociedade. E, por sua vez, o marido, sendo um servo do Senhor, corresponde a essa sujeição. Amém? No tópico 2 diz a condição da mulher cristã. Nós sabemos que o cristianismo, em comparação a qualquer outra religião, é aquela onde a mulher, ela sempre está numa posição de igualdade para com o homem. O próprio Jesus, né, ele tinha as mulheres ali no seu ministério e foi algo muito diferente do que acontecia na época, na cultura judaica e até hoje, né, nas outras culturas e religiões. Na cultura judaica, diz assim no 2, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Amém? A mulher deve se sujeitar ao marido como os salvos se sujeitam a Cristo. E aí no número 3 do tópico 2 diz assim, já na terceira frase, o homem que ama, né, e se porta como ensina a palavra de Deus, ele coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. E aí vem uma pergunta, o que é que nos sujeita, o que é que nós como cristãos nos sujeita a Cristo? O que sujeita o servo de Deus a Cristo? É o nosso amor por Ele. Nós resolvemos nos sujeitar a Jesus, porque como diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, Ele nos amou primeiro. E Ele provou este amor para conosco, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, diante de tamanha prova de amor, nós nos renunciamos, né? E passamos a querer viver segundo a vontade de Jesus Cristo e o senhorio do nosso Deus. Então, nós vemos aqui quão maravilhoso é a família quando tudo está em concordância à palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o temor a Deus. Nós vimos que não há como se sujeitar sem o temor a Deus. E aí este amor do esposo para com a esposa faz com que automaticamente essa esposa se sujeite ao marido e deseje agradá-lo, assim como nós desejamos agradar ao nosso mestre. Nós vemos na palavra de Deus que Sara, né, ela chamava Abraão de Senhor. Ali ela reconhecia a autoridade de Abraão, mas aquilo ali não impedia Sara de dar a sua opinião, né, de ficar calada. Ela era participativa em tudo. Então nós vemos que a ordem de sujeição da mulher ao marido simplesmente é que é necessário haver um líder no lar. E este líder é o marido. Isso foi o que o Senhor criou. Amém? Então, cada um com a sua missão ali, né? Seguindo como o Senhor ensina. Fica tudo prazeroso. Nós vamos agora no tópico 3. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Então, vamos lá. Os pais, amados, quão grande responsabilidade nós temos, né? Nós precisamos ser flexíveis à necessidade dos filhos e orientá-los o tempo todo na doutrina do Senhor. Então diz assim, os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, olha só, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noustestia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem.
Além dessas exortações, cabem aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira aos seus filhos. Então, amados, olha, nós devemos ensinar. E antes de abrirmos a nossa boca para ensinar os nossos filhos, nós devemos ser exemplos. Exemplos de vida e conduta cristãs. Nós precisamos nos importar mais com a salvação dos nossos filhos do que com o emprego deles, ou se já são adultos, ou com a nossa própria profissão, ou com o nosso trabalho, ou com o trabalho na igreja. Sim, nós precisamos nos preocupar mais com a salvação dos nossos filhos do que qualquer dessas outras coisas. Porque foi delegado a nós, pais, e nós não podemos terceirizar este ensino. Cabe a nós somente. Amém? Então que nós, antes de abrirmos a nossa boca, de recolhermos essa palavra e dizer a eles como eles devem viver, nós precisamos primeiro ser exemplos para os nossos filhos. Não podemos cansar, não podemos desfalecer. Está difícil, mas nós vamos perseverar. A nação de Israel, até o dia de hoje, eles são nação, pois geração após geração, eles cumprem o mandamento do Senhor de incutir na mente dos seus filhos, ensinando aos seus filhos, andando pelo caminho, sentado, deitado, ensinando os preceitos do Senhor. Então, mesmo sem eles terem um templo, até há pouco tempo não ser nação, não tinha um território ainda estabelecido, essa cultura é forte e essa cultura tem se mantido existente, não tem sido assimilada pelas demais nações, porque a família continua sendo o principal local do ensino da lei. Não é o templo, eles não têm o templo, onde todos poderiam dizer, vamos lá para aprendermos. Nós estamos atravessando uma experiência única, eu creio que na vida de todos que estão assistindo, todos os nossos irmãos, que nós estamos dentro dos nossos lares, não é verdade? Mas estar dentro dos nossos lares e não estarmos aptos a estar na casa do Senhor, no templo, onde nós nos congregamos e nos ajuntamos para louvar a Deus, estar no nosso lar deve ser motivo de muita alegria. Porque nós viemos à casa do Senhor para sacrificar, com os nossos louvores, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e louvar ao nosso Deus. E é um lugar santo, sim, mas o nosso lar é um lugar santo também. É um lugar de refúgio. É um lugar onde nossos filhos precisam ter prazer em estar. É um lugar, minha querida irmã, esposa, onde o esposo, ele deseja estar. Ele quer estar com a irmã ali, ele quer estar com a esposa. Ele não fica desesperado para ter uma oportunidade para sair. Da mesma forma, a esposa, ela precisa desejar estar ali. Se este lar, que diz ser um lar de pessoas que servem ao Senhor e temem a Deus, não é caracterizado por um bem-estar e um lugar de refúgio onde todos querem estar, é porque há algo aqui dos preceitos do Senhor que não estão sendo seguidos. Porque o Senhor é fiel em suas promessas. Então, o nosso lar é um lugar que nossos filhos querem estar. Amém? Porque ali eles têm um pai que é um servo de Deus e eles olham e admiram aquele pai. O menino quer ser como aquele pai, a menina quer ser como a mãe, não é verdade? Porque eles dão exemplo. Amém? Os pais devem exercer a autoridade, mas jamais devem provocar a ira dos filhos. Ou seja, não devem tomar atitudes, que está dizendo aqui, que gerem revoltas. Atitudes que gerem ali um sentimento grande de injustiça nos filhos, mágoas, ressentimentos, porque isso vai perturbar o relacionamento entre pai e filho ao longo dos anos. Muitos pais, na sua terceira idade hoje, eles escolhem, infelizmente,
o que foi plantado quando os filhos ainda eram pequenos e indefesos. Então, não devemos provocar a ira nos nossos filhos. Devemos ter muito cuidado a isso, né? Um outro cuidado também aqui no ensino aos nossos filhos é que, amados, o tempo está passando e nós estamos vivendo uma geração tão corrompida. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, ali, o Senhor fala de um tempo de apostasia tão grande em que, se tivesse Noé, Jó e Daniel, somente eles se salvariam e nem seus filhos e suas filhas se salvariam. Então, muitas das vezes, é terceirizado o ensino. Muitos cristãos, né, infelizmente, terceirizam o ensino. Porque a igreja, ela está aqui para dar o apoio, a escola dominical, né, a escola bíblica dominical, ali também para apoiar no ensino, dar aquele reforço. Mas os nossos filhos, eles passam muito mais tempo com outras atividades. E Satanás, ele tem feito uma corrupção pelas beiradas, né? Igual quando se come um prato quente ali, que se come primeiro pelas beiradinhas. Assim Satanás tem feito, minando crianças, adolescentes e jovens nesta época. Na verdade, ele sempre fez isso, não é verdade? E nós, como pais, devemos estar alerta, sempre alerta, né? Eu peguei essa informação assim que diz que no Brasil estão os mais altos índices de permanência ininterrupta junto à mídia. Uma média de 9 horas e 14 minutos diários na internet é o que passam crianças e adolescentes. E tem também as 4 horas, não menos que 4 horas diárias, quando as escolas, né, estão funcionando. Imagine agora, né? São 9, a média, 9 horas com as escolas funcionando presencialmente. Então agora é muito mais. Então nós temos a obrigação de proteger os nossos filhos de qualquer influência pecaminosa. É nossa responsabilidade. Porque Satanás, ele está procurando o tempo todo destruí-los, espiritualmente, né? Atraindo para as coisas mundanas. Então nós devemos motivar os nossos filhos a estarem sempre separados do mundo, né? E mediante exemplo, aconselharmos a eles, encorajar a eles uma vida de oração. E também é algo muito importante que nós devemos já ensinar aos nossos filhos, né? Aqueles que já têm os filhos maiores, mas eu falo mais para aqueles que estão com os filhos menores, que é importante eles terem uma noção, meus amados, sobre suportar a perseguição, sabe? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, o Senhor fala, né, na sua palavra sobre isso aqui, quando Paulo fala ao Timóteo, porque todos aqueles que escolhessem servir ao Senhor padeceriam perseguições, para que eles não se choquem com a realidade lá fora, porque é necessário nos mantermos firmes para com os nossos filhos e eles também terem essa mesma postura, para que não venham negar sua fé, amém? Então devemos ter amor e desvelo pelos filhos, pelos nossos filhos, e estejamos dispostos a consumir as nossas vidas, se for necessário, diante de Deus, como sacrifício ao Senhor, para que os nossos filhos se aprofundem na fé e façam a vontade de Deus. Amém? E aí, já quase terminando, essa instrução que nós damos aos nossos filhos, ela é base aqui na terra para uma vida eterna. Preparação para uma vida eterna. Amém? Os filhos, nós falamos aqui sobre os pais e para encerrar, vamos completar com os filhos. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelos apóstolos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Elas seguem a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Amém? Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais e a honra é um dever para a vida toda. Amém? O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa.
Embora as dádivas espirituais sejam implícitas, a ênfase aqui recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Nós temos o maior exemplo de pai, o Senhor Deus. E qual o exemplo de filho? Senhor Jesus Cristo. Amém? A essência da educação cristã nos nossos filhos, eu vou encerrar aqui com esse versículo, que diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo preparado. Então, nós pais devemos nos voltar para o coração dos nossos filhos, a fim de levarmos os corações dos nossos filhos ao coração do Senhor. E os nossos filhos, vendo o nosso exemplo, eles vão ver que o que fazemos diante deles, na frente deles, é honesto, é verdadeiro e eles seguirão o nosso exemplo. Amém? Então, nós ensinamos quando falamos, nós ensinamos quando demonstramos em qualquer lugar, na frente dos nossos filhos, o modo correto de viver como servo do Senhor. No dia a dia, dentro das nossas casas, nós damos o maior exemplo. É ali que os nossos filhos veem como nós somos e é assim que eles vão desejar ser ou não. Então busquemos a vontade do Senhor e exortemos nossos filhos em amor. E os nossos filhos, oremos para que todos venham a alcançar essa promessa, obedecendo aos pais no Senhor e honrando aos seus pais. O retrato simbólico que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje, quando nós estamos falando aqui, da família, a conduta do crente em relação à família, é o que o Senhor Deus fez no início. No início, Adão e Eva em um jardim. E ali ele estabeleceu a família, um homem e uma mulher. Este foi o início. E aí, quando nós vamos lá para o encerramento da palavra, o fim, o encerramento é o noivo, Jesus Cristo, e a sua noiva num jardim celestial, eternamente unidos. Amém? Que o Senhor possa continuar ministrando essa palavra maravilhosa aos corações de cada irmão e irmã. E que oremos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, para que a obra maravilhosa seja feita pelo Senhor, não pelo muito falar de cada um de nós, mas sim pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que quer atrair a todos nós um só corpo, onde Cristo é o cabeça, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe.